da TV 247, uma alegria receber meu grande amigo Pepe Escobar, correspondente internacional, já de volta a Paris, vejo pelo cenário. Tudo bem, Pepe? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês todos. Eu estou de volta num dos corações de Neitostan. Neitostan, exatamente. Pepe, você vota na França? Você tem título de eleitor? Como é que é o seu... Não, porque eu não tenho passaporte francês. Eu me recusei a ter um passaporte francês. Não voto. A minha mulher votou domingo passado. Você chegou antes do segundo turno? E ela votou em branco. Ela foi uma das que deram a segunda maior porcentagem para o candidato nulo branco, que não foi a Marine Le Pen, foi o candidato nulo branco que ficou em segundo lugar. Exatamente, não, muito bom. Vamos começar por esse tema, Pepe. Bom, só fazendo um alerta, essa é uma entrevista gravada, né? Então hoje a gente não tem superchat, a gente não tem como fazer a leitura dos superchats, mas tem uma questão importante que a gente vai se focar mais no conteúdo sem derivações aqui. Então agradeço a todos aí pela compreensão. E Pepe, eu queria começar botando o seu artigo na tela sobre a questão da França, que você publicou no The Cradle, né? The Cradle. Não Isso, sei saiu no Cradle ontem. Saiu no Cradle na terça. Em vez da segunda, eles estavam com problema de uploading, saiu na terça. Qual o significado, Pepe, da vitória do Macron para a França, para o mundo, para a OTAN, para a guerra? Do ponto de vista dessa... eu fiz uma coluna curtíssima, sem entrar em muitos detalhes, porque, inclusive para um público, digamos, do sudoeste da Ásia, o caso do Cradle, Síria, Líbano, Irã, Iraque, acompanham bastante a França. Então não é preciso... E o resto da Eurásia também. Mas, especificamente, a derrota total é das famosas classes populares, da classe média francesa em extinção, de todos os que se aliaram aos Gilets jaunes, diretamente ou indiretamente, a famosa questão do poder aquisitivo, que foi uma obsessão absoluta na campanha. O tema principal da campanha não foi guerra na Ucrânia, não, foi a queda do poder aquisitivo, que, segundo o macronismo, está estável ou subiu 1%. E, segundo todo mundo que vive na França, inclusive, quando eu voltei, eu fui para a Normandia para me reaclimatar ao Neitostan sem cair nessa bolha parisiense. E conversando com os normandos, todos eles disseram, imagina, a inflação real que a gente sente é 20%. É uma variação extrema comparada com a Turquia, onde eu estava antes, onde a inflação real, anual, corrigida na Turquia, é de 138%. Ao ponto de que você vai comprar um tomate esta semana, na semana que vem o tomate já subiu 10% ou 15%. Tá? É nesse nível. Na França, claro, eu fui dar uma olhada nos mercados da praça de fim de semana, e comparando, inclusive, com alguns meses atrás, que eu lembre, você já nota uma inflação, ainda que pequena para padrões do sul global, já é significativa e vai piorar por todas as ações que a gente conhece. E aí você chega em Paris, você começa a ouvir os ecos de quebra de cadeias de produção. Eu ouvi isso da indústria de cinema, da indústria de hotelaria, da indústria eletrônica. Ou seja, essa quebra das cadeias de produção a partir do verão e do final do verão e início do outono vai... E isso na França, um país relativamente imune. Vai ser uma demência absoluta. Na Alemanha, os ecos que eu recebo, já é gravíssimo. Inclusive em supermercados, que é um equivalente do que a gente já está vendo em alguns estados dos Estados Unidos, etc. Aí você olha um gráfico, por exemplo, com a quantidade de cargueiros que está, imobilizada em torno do porto de Xangai, por uma série de razões.
indiretas, como a guerra da Ucrânia, diretas, como o lockdown Covid que foi imposto em Xangai, incerteza de todos os mercados com o que vai acontecer nos próximos meses. Isso significa o quê? Que daqui a algumas semanas nos Estados Unidos a gente vai ver uma queda absoluta das cadeias de produção para o consumidor americano. E os Estados Unidos, como a gente sabe, é uma cultura de consumo total. Ou seja, o que a gente está vendo agora é um prenúncio do horror no Ocidente, que vai ser a partir do verão e do fim do verão, essa quebra absoluta, onde esse pacote de sanções demente, tanto dos Estados Unidos e da União Europeia está intervindo, combinado com esse lockdown enorme na China, em Xangai, e agora chegando a Pequim também, ou seja, a globalização 1.0, que todos nós já sabemos que acabou, não está tendo nenhuma uma transição para a globalização 2.0. Está tendo uma quebra total, que vai ser em sequência, com consequências absolutamente imprevisíveis. Por exemplo, se você vê a imprensa econômica americana, eles só falam em termos de mercado, mas eles não analisam, por exemplo, em termos de um produtor agrícola, em termos de um fabricante de semicondutores na Coreia do Sul. Não, eles falam apenas do que está acontecendo em Wall Street, ou da intervenção do European Central Bank. Não é por aí. Não é por aí. O que é por aí para eu diria 80% do planeta, ou até mais, todos os que não impuseram sanções à Rússia ou estão neutros em relação ao que está acontecendo entre a Rússia e a OTAN, não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e a OTAN, como a gente já sabe, estão percebendo que isso é o fator principal que vai desagregar completamente a economia global. E não tem nenhuma saída plausível vindo de nenhum setor da administração americana, e muito menos dos europeus, que estão cada vez mais numa situação de lacaios absolutos, beirando o além do risível, que é o caso, por exemplo, que estourou entre ontem e hoje do pagamento do gás em rublos. Leonardo, você vê a situação que a gente está hoje, durante a nossa conversa? Olha que demência. A Polônia e a Bulgária disseram, não vamos pagar em rublos. O que aconteceu? A Gazprom mandou uma carta dizendo, olha, a partir de agora, os contratos que vencem nessa quarta-feira, dia 27, acabou, a gente volta ao contrato se vocês pagarem de acordo com as novas regras que a gente explicou 100 milhões de vezes em cartas. Vocês abrem uma conta no Gazprom Bank em Moscou, pagam em euros e o Gazprom Bank faz a conversão em rublos. Para isso, vocês têm que abrir essas contas em Moscou. Ou seja, a partir de hoje, Polônia e Bulgária não estão recebendo gás. O que fez a Áustria? Vamos pagar em rublos. Ou seja, continua normalmente. O que fez a Hungria? Vamos pagar em rublos. Continua normalmente. Aí tem problemas intrínsecos e internos. Por exemplo, a Hungria depende do gás que transita pela Bulgária. Então, você imagina a Bulgária não recebendo gás, a Hungria não pode receber gás porque é o mesmo pipeline. Ou, se a Bulgária recebe e rouba ilegalmente o gás da Hungria que passa pela Bulgária, a Bulgária e a Hungria vão ter que sentar na mesa e discutir, e é um problema entre eles, não é da Gazprom, porque a Gazprom vai continuar fornecendo. E hoje me vem essa... Eu diria o epítome da imbecilidade burocrática do planeta, que é Ursula von der Leyen, como eu a chamo, derivada daquele famoso termo Lügenpresse, a imprensa mentirosa, é um termo conhecido por todos os alemães. Von der Leyen hoje disse que o que a Rússia está fazendo é inaceitável e é uma chantagem. E? Pois é, ou seja... ok, isso alivia o problema? Não. Isso resolve o problema? Não. Isso faz os recalcitrantes como Polônia e Bulgária entenderem que as regras do jogo são outras, porque a própria União Europeia mudou as regras do jogo antes, confiscando mais de 300 bilhões de euros de reservas russas? Não.
Ou seja, essa mulher que a gente achava que ela era apenas mentirosa, ela inclusive iletrada, ela não sabe ler. E ela não sabe ler, ela não sabe interpretar. É um negócio completamente alucinante. Por enquanto, o que nós sabemos com certeza é que 10 compradores, pelo menos europeus, ainda não totalmente identificados, já abriram contas em Moscou no Gazprom Bank. Ou seja, o split, a divisão interna da União Europeia é mais do que óbvia. E a vitória absoluta dos russos em termos de vocês confiscaram os nossos 300 bilhões de dólares, ok. Vocês querem comprar energia, as regras agora são essas. Se vocês não seguirem nossas regras, vocês não vão ter energia. Ou seja, está mais do que provado que os russos venceram esse round também. E agora está todo mundo esperando o que os alemães vão fazer. É praticamente certo que, como a Alemanha depende de 49% do gás alemão vem da Rússia, eles simplesmente não podem não comprar gás russo e pagar nesse sistema euros transformados em rublos no Gazprom Bank em Moscou. Ou seja, a Alemanha vai dizer sim. Ou seja, Leonardo, é um choque absolutamente direto entre vários players da União Europeia com a Comissão em Bruxelas. Ou seja, é a desagregação final, que, claro, vai rolar durante meses e anos. Mas já começou. O split interno já está óbvio, porque simplesmente ninguém pensou num plano B quando eles lançaram esse pacote de sanções tão drásticas quanto os americanos, e inclusive mais drásticas, porque os americanos estavam continuando a comprar petróleo russo até hoje. Pode ser que eles mudem nas próximas 48 horas ou até o final da semana, começo da semana que vem. Mas, por enquanto, os Estados Unidos ainda estão comprando petróleo russo, enquanto os europeus estão se auto-sabotando. Isso só para dar uma ideia para vocês todos do absurdo kafkiano da situação. Tá usando a palavra, acho que a palavra perfeita que você usa mesmo, Pepe, é da demência global. Né? A demência! A demência. Mas a gente está vivendo uma situação em que a Alemanha fala que vai fornecer armas à Ucrânia e o Lavrov concedeu uma entrevista dizendo que há o risco de uma guerra nuclear. Então, passo para você falar sobre essa tensão Alemanha-Rússia. Você agora lançou o tema principal da nossa conversa, do qual todos os outros derivam desse tema principal, que é, ao mesmo tempo, a segunda fase da Operação Z, que já começou, com a vitória em Mariupol. Mariupol é uma cidade liberada, a não ser os 1.500, 1.800 ou 2.000 neonazis que estão nos subterrâneos da usina de Azovstal, incluindo um dado super importante, confirmado no começo da semana pelo Bazurin, que é o chefe da República Democrática de Donetsk. 400 mercenários, instrutores estrangeiros, onde se inclui justamente os instrutores e especialistas da OTAN, onde isso já deu para confirmar aqui na França, obviamente não oficialmente, porque o Ministério da Defesa francês jamais vai confirmar isso oficialmente. Aparentemente 50 franceses, alguns deles de altíssimo nível como instrutores. Vários britânicos, vários canadenses e vários americanos. Total 400. Ou seja, esse é o X da questão em Mariupol. E o judô, mais uma vez, putiniano, foi extraordinário. Abriu um corredor humanitário, mas de jeito nenhum. Nós queremos pegar esses caras, queremos questioná-los e mandá-los para um tribunal de crimes de guerra que provavelmente vai ser instalado em Donetsk, talvez a partir do mês que vem já, final de maio ou em junho. Qual é a nova diretriz? Ok, eles não querem se render, ou eles foram ordenados pelos americanos a não se render, e inclusive do lado francês, isso a gente confirmou também. Ordem expressa do Eliseu. Não se rendam. Ou seja, basicamente os caras têm que morrer de fome ou morrer simplesmente. Porque os russos não vão atacar. Não, está cancelado qualquer ataque ao subterrâneo da Azovstal.
Vamos ver o que acontece. Eles não vão ter comida e água suficiente para passar mais do que 10 dias ou 2 semanas. E aí, quem quiser se render, tudo bem. Estamos lá. Sim, vão ser tratados como prisioneiros de guerra. E no caso dos instrutores da OTAN, melhor ainda, porque eles vão ser obrigados a testemunhar nesse tribunal de crimes de guerra. Foi a melhor solução encontrada pelos russos, porque eles mudaram. Até a semana passada, estava se discutindo como se infiltrar nos subterrâneos de Azovstal. Todos os tipos de técnicas, desde afogamento progressivo até buratino, flamethrowers, lança-chamas, etc. E tal. Essa solução é a melhor possível, porque deixa claro que eles não vão se render mesmo, os neonazis, porque eles sabem o que os espera depois, e os instrutores e os mercenários, os 400 estrangeiros da OTAN, a decisão que não é deles, vem dos países da OTAN aos quais eles pertencem, especialmente França, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, vai dar claramente para a opinião pública global, inclusive, o estado das coisas. Ou seja, você joga instrutores para uma guerra de procuração no nó central de resistência, entre aspas, que é controlado pelos neonazis, Mariupol, que caiu depois de uma batalha absolutamente alucinante, mas uma batalha quase como uma batalha de Segunda Guerra Mundial. Mas os russos sabiam que o jeito como foi planejado o encircling, né, o cerco de Mariupol, era uma questão de tempo e durou um pouco mais de um mês. O X da questão era o subterrâneo de Azovstal. E agora, o que é sempre muito interessante da maneira como a liderança russa e o Ministério da Defesa mudam certos parâmetros da maneira como eles conduzem a guerra ou a Operação Z, em vez justamente de uma finalização brutal, desmascarar a ideia de um corredor humanitário e de que quem está dentro de Azovstal está sendo protegido por governos estrangeiros. Não, eles foram lançados à sua própria sorte. Porque, imagina, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá e outros sabem perfeitamente que se esses caras forem capturados, eles vão ter que dar todos os detalhes para os russos do que eles estavam fazendo lá. Ou eles vão, como é que chama, serem encerrados em uma masmorra para o resto das suas vidas. Certamente eles não querem. E no caso dos neonazis, eles vão ser julgados... Tecnicamente, eles não são prisioneiros, eles não são considerados prisioneiros de guerra pelos russos. Eles podem, inclusive, ser totalmente exterminados, como os outros foram até alguns dias atrás. Então, isso está resolvido. O próximo passo da Operação Z, que está se concretizando nos próximos horas e dias, é a Batalha de Donbass, onde todas as possibilidades indicam que o cerco vai estar completamente fechado e vai ter apenas duas opções para os entre 60 mil, 80 mil e, em outros números, quase 100 mil, as tropas de realmente elite do exército ucraniano cercadas vão ter duas opções. Ou se render ou eles vão ser exterminados. Os russos não querem exterminá-los, porque eles consideram a doutrina da Operação Z é que os ucranianos são irmãos dos russos. Então, é o mínimo de, de assassinato de civis, ou de eliminação de civis, ou danos colaterais de civis, incluindo no exército russo, no exército ucraniano, sempre a possibilidade oferecida pelo exército russo de uma rendição honrada, onde eles vão ser tratados de uma maneira honrada, de acordo com todas as prescrições da Convenção de Genebra, e podem, inclusive, ser liberados depois. Então, esse é o segundo... E isso foi reexplicado, mais uma vez, pelo Putin diretamente para o Guterres das Nações Unidas, pelo Lavrov numa entrevista excelente que ele deu para um programa da TV russa, a TV Russia One, que se chama... O nome do programa é sensacional. O nome do programa é The Great Game.
vindo diretamente do grande jogo do fim do século XIX e começo do século XX entre o Império Britânico e o Império Russo. E, especialmente, uma entrevista espetacular, que obviamente não teve nenhuma repercussão no Ocidente, porque ninguém nem se deu ao trabalho de traduzi-la e examiná-la, do Patrushev. O Patrushev é o conselheiro de segurança nacional russo, que é a cabeça pensante estratégica por trás de Putin, Lavrov e o Ministério das Relações Exteriores. E a entrevista do Patrushev tem trechos aqui. Eu peguei todas as 3 juntas, traduzidas para o inglês, porque eu queria ler as 3 juntas em sequência. Já te passo, Pepe. Só destacando, né, você comentou assim, então a Áustria decidiu, de fato, pagar em rublos. É um comunicado do chanceler. Sim, saiu hoje, exatamente. Olha, entre outras coisas que fala o Patrushev, eu vou citar só um trechinho da entrevista dele, que é um negócio espetacular. Ele fala de vários trágicos cenários de crises mundiais no passado e no presente e impostos por Washington. Tudo dentro do desejo de consolidar a hegemonia e resistir ao colapso do mundo unipolar, que essa, claro, é a doutrina básica russa, né? Esse é o capítulo que interessa especialmente a nós no Brasil, aos BRICS diretamente. Veja o que o Patrushev diz. Os Estados Unidos estão fazendo tudo para impedir que outros centros do mundo multipolar, que é a linguagem cifrada BRICS, nem tentem elevar a sua cabeça como os avestruz que botam a cabeça enterrada no chão. E a diferença é que o nosso país não apenas ousou elevar a cabeça, mas declarou publicamente que não vai jogar de acordo com essas regras. E quando ele fala de regras, é o famoso Rules-Based International Order, ordem internacional baseada em regras, entre aspas, que é a definição americana da paz americana ou da hegemonia americana. Não é rule of law, é Rules-Based International Order. Ou seja, eles mudam as regras quando eles quiserem. E eles não especificam que essas regras são baseadas em quê? Porque eles podem mudar, seja o que for. Bom, isso todos nós no Sul Global temos experiência, e todos os que sofreram a Rules-Based International Order, Síria, Iraque, Afeganistão, Somália, Iêmen, etc., sabem o que isso significa, né? E o Patrushev fala claramente: nós não temos nem mesmo o direito de concordar com essa linha de pensamento. Ou seja, ele deixa absolutamente claro que isso é uma guerra entre interpretações do mundo unipolar e multipolar. E a Rússia na vanguarda da interpretação do que deve ser o mundo multipolar, seguida pela China e, dependendo do que acontecer do Brasil, será seguida pelo Brasil também. E aí é que a gente vai lançar na nossa discussão mais tarde o tema da visita de Victoria Fuck the EU Nuland ao Brasil, que é onde eu quero ligar o que ela está querendo fazer com o Brasil com o que os seus patronos e sponsors, que Victoria Nuland é apenas uma mensageira vagabunda de quinta. Ou seja, quem está por trás, que é quem coordena a política de neocons e neoliberais e que faz a junção entre neocons e neoliberais em Washington, é onde se encontra ainda a máquina dos Clintons, que fez essa junção desde os anos 90. Nos anos 90, a maquinaria Clinton, especialmente o Bill, mas com a Hillary no background, eles fizeram uma união absolutamente tóxica entre o neoliberalismo dos democratas, do Partido Democrata, com o predomínio dos neocons dentro dos republicanos. Isso gerou, depois das duas administrações Clinton nos anos 90, a primeira e a segunda administração Bush, totalmente controlada pelos neocons, mas onde os neoliberais democratas mais ou menos concordavam.
E aí, um dos elos de ligação fundamentais desse casamento tóxico é o marido de Victoria Nuland, Robert Kagan. Robert Kagan, ou seja, isso mostra para vocês que essa divisão artificial entre republicanos e democratas, entre neocons republicanos e neoliberais democratas, não existe. É um casamento, né? Tem esse casamento, inclusive, real e simbólico, né? Exatamente. Porque o Kagan é republicano e a Nuland é democrata, né? É um casamento real e simbólico, Leonardo. Especificamente ilustrado pelo casamento de Robert Kagan com Victoria Fuck the You Nuland. Que é uma fala dela. Ô, Pepe, só destacando aqui, eu botei no ar, aqui tem um presidente de uma empresa de energia alemã dizendo... Eu vi isso hoje de manhã. Isso. Que eles vão pagar em rublo, sim, tudo bem, isso aí não prejudica as sanções, eles estão, na verdade, agasalhando, vamos dizer. Mas assim. Isso, Leonardo, isso é super importante porque os industriais alemães deram uma prensa brutal em cima do Scholz, não dos, como é que chama, dos subordinados, os dementes Greens alemães, diretamente no chanceler e falar, escuta, se você continuar com essa história, você será o responsável por aniquilar a indústria alemã. E deram todos os números, todos os dados, todas as cifras e toda a impossibilidade a curto e médio, inclusive quase longo prazo da Alemanha, de substituir esses 49% de gás que eles importam da Rússia. Então, obviamente, Scholz vai ser obrigado pelos seus próprios industriais e businessmen a continuar comprando gás russo e pagando em rubles. Nesse sistema. O Pepe, antes de falar sobre a Nuland, deixa eu só te perguntar, essa questão de Mariupol tem a ver com o que aconteceu com você no Twitter? As pessoas têm perguntado muito sobre o que aconteceu com o Pepe no Twitter, por que a conta foi suspensa, bloqueada. Tem. Então, queria que você falasse sobre isso. Obrigado a vocês todos que deram apoio. Eu recebi muito apoio do Brasil, obrigado a vocês todos, é muito legal. Veio muito apoio americano, gente falando em podcast, veio apoio de ingleses, o George Galloway falou no show dele na Inglaterra, foi muito legal, veio do Paquistão, do Irã, etc. E tal. O Twitter, que tecnicamente me expulsou, é onde eu reproduzia algo que o Bassurin, o chefe da República Democrática de Donetsk, disse, dizendo, na época onde eles estavam pensando como fazer para exterminar os neonazis em Azovstal. Na época, quando o Twitter foi caçado, quando eu escrevi o Twitter foi caçado, a solução era usar o Shmel, que é um lança-chamas ultra barra pesada, em vez de ser multi como o Buratino, é um só. Mas um só com um poder destrutivo absolutamente absurdo. Isso era uma das opções que as forças de Donetsk e as forças especiais russas estavam debatendo na época. Eu fiz um Twitter irônico e sarcástico sobre isso e dizendo, segundo o Bassurin, não interessa, porque obviamente os algoritmos não examinam fontes, né? E esse foi o Twitter que me caçou, basicamente. Então, respondendo a sua pergunta, Mariupol diretamente envolvido nessa história. E como é que você avalia, então, a venda do Twitter ao Elon Musk e se isso vai significar a sua volta ao Twitter? Um monte de gente está conversando sobre isso. Eu já recebi várias perguntas a respeito. O ponto principal, o Elon Musk ele dorme na mesma mesa, dorme na mesma cama do Pentágono. Muito importante, porque o SpaceX e o Starlink são programas diretamente conectados com o Pentágono. Ou seja, estão diretamente conectados com a doutrina oficial do Pentágono, que é dominação do espectro total, Full Spectrum Dominance. E, obviamente, ter alguém com o carisma e o alcance e a fortuna, evidentemente, e a capacidade tecnológica do Musk como um aliado e ainda por cima posando de progressista, é perfeito. Ou seja, apóstolo da liberdade de expressão, né? Exatamente, autodesignado apóstolo da liberdade de expressão, em contraste com Zuckerberg, que todo mundo sabe o que é, e em contraste com o Jeff Bezos, a Amazon, Washington Post, que todo mundo sabe o que é também.
Então, isso é... Claro, nós vamos esperar os resultados práticos de tudo isso, mas acho que não há nenhuma ilusão ao fato de que Elon Musk, assim que o acordo for concretizado, veja bem, isso vai demorar algum tempo. O legalismo americano dessa história toda pode demorar semanas ou até meses. Na hora que o acordo for fechado e ele for o único proprietário do Twitter, não há muitas ilusões de que possa haver, digamos, um florescimento flower power contracultural anos 60 de liberdade de expressão e amor livre no Twitter. Mas muita gente vai se iludir, né? Ô, Pepe, você acha que o Elon Musk, ele nesse tabuleiro, ele é um rei, uma rainha, um bispo, um cavalo, ou ele é só um peãozinho comandado pelo Pentágono? É uma boa pergunta, porque no começo poderia ser apenas um peão. Foi um peão. Agora não. Agora ele adquiriu não só uma notoriedade, mas uma presença praticamente ubíqua em vários domínios globais, em tudo, inclusive até virando ícone cultural, ou de cultura pop, evidentemente, né? Onde ele está sendo, obviamente, instrumentalizado pela máquina, mas onde ele tem uma margem de manobra para ele instrumentalizar a máquina a seu favor também. E a seu favor como qualquer desses mega bilionários americanos com esse americanismo ou americacentrismo dirigindo as suas ações, todos eles vão mais... O perfil é mais ou menos o mesmo de todos eles, né? Bill Gates, Zuckerberg, Bezos, etc. O Musk é ligeiramente fora do quadro, por isso que o apelo dele é equivalente ao apelo que o Steve Jobs tinha há 2, 3 décadas atrás. Agora, a gente não sabe até que ponto ele quer canalizar esse apelo para os desígnios eventualmente megalomaníacos dele mesmo, ou se ele tem realmente uma vertente progressista e libertária que ainda não foi totalmente expressa. Por isso que ele é um personagem infinitamente mais interessante, porque ele é muito mais ambíguo do que esses hologramas, né?